O Internacional treinou neste sábado, inclusive já viajou para o Curitiba para o jogo de amanhã às 6 horas da tarde no Couto Pereira. O técnico Mano Menezes, que inclusive para essa partida já saiu inclusive a lista de relacionados, que tem algumas novidades dentro dessa lista, outros jogadores que voltam a ficar de fora dessa lista de relacionados. Eu vou te trazer todos os detalhes sobre isso no vídeo de hoje. E além disso também eu quero te trazer mais duas informações. A primeira é sobre Vitão, porque o zagueiro do Internacional deu uma entrevista no dia de ontem e falou como que está a possibilidade dele permanecer no Internacional e ser comprado de maneira definitiva. Além disso também eu quero te falar sobre Leandro Damião, porque o Damião ele também falou sobre a possibilidade de retorno ao Internacional na próxima temporada de 2023. Então só antes de começar com esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de começar, não esquece já de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desempenho e na performance do canal também quando deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez, ou se tu assiste os vídeos, porém tu não te inscreveu, aproveite e inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo para tentar a gente bater a nossa meta aí de 17 mil inscritos até o final do mês aqui de outubro. Além disso, eu quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então com as informações do Internacional aqui deste sábado. O Inter que fez uma pequena atividade na manhã no CT Parque Gigante antes da viagem para Curitiba. O Inter que pelo começo da tarde ele já viajou para Curitiba. Inclusive quando tu está assistindo esse vídeo, o Inter já está no hotel lá em Curitiba na concentração. Além disso, saiu também hoje a lista de relacionados para essa partida. Nessa lista a gente conseguiu saber os desfalques para essa partida, que tem Tyson, Lisieiro, 2 jogadores suspensos, Gabriel Mercado, 2 jogadores, o Gabriel Mercado e o Maurício, né, 2 jogadores que seguem lesionados. E além disso tudo, além desses 4 atletas, né, o próprio Mano Menezes não viajou para Curitiba em função de estar suspenso também. Dentro da lista de relacionados, novamente o Mikael ficou de fora dessa lista. E a opção é totalmente técnica. O Mikael não vem sendo relacionado pelo Mano Menezes por opção técnica do treinador. Inclusive é um jogador que novamente sobrou dessa lista e acho muito pouco provável que ele entre no Campeonato Brasileiro até o fim desse Campeonato Brasileiro. Além disso, dentro dessa lista a gente contou com algumas novidades. Como, por exemplo, Matheus Dias, Lucas Ramos e Estevão. 3 jogadores das categorias de base voltam a ser relacionados. Além disso, o Gustavo Maia, que já não vinha sendo relacionado nos últimos jogos, também volta a essa lista. Se for contar o todo dessa lista, o Inter tem 8 jogadores oriundos da categoria de base. Contar o Elara, além desses 3 nomes que eu te falei anteriormente, e também outros nomes que agregam essa lista de relacionados do Internacional. Falando sobre o Curitiba, que também é um time que vai estar desfalcado, não vai ter o Matheus Cadolini e Bruno Gomes, 2 atletas que pertencem ao Inter, e também não vai ter o Fabrício Daniel, que é um dos principais atacantes dessa temporada, que tem uma lesão no posterior da coxa. Passando agora para mais informações, saindo desse papo agora do jogo do Curitiba contra o Internacional. Lembrando que hoje às 9 horas da noite tem Palmeiras contra o Avaí. Então para quem quer dar aquela ligada no secador, para quem quer torcer pro Lisca doido, o time do Lisca, né? O Avaí que precisa vencer ou empatar contra o Palmeiras já seria muito interessante, né? Para o Inter amanhã ganhar do Curitiba e tentar dar uma diminuída nessa distância, né, de briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas eu quero te falar agora sobre como é que tá a situação do Vitão. O Vitão é um jogador que tem contrato com o Inter ainda até a metade do ano que vem. Contrato até julho de 2023. Tá garantido que ele vai ficar pelo menos mais 7 meses no Internacional na próxima temporada, mais os 2 meses que ainda faltam nesse ano. Ou seja, a gente tem pelo menos 9 meses de Vitão no Inter. Porém, como é um jogador que vem jogando muito bem no Campeonato Brasileiro, é um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, é um zagueiro que desde que o Bruno Mendes saiu, né, voltando pro Corinthians, foi um jogador que se afirmou muito bem no Internacional, por isso mesmo até a direção do Inter tem interesse em comprar esse atleta. De acordo com algumas informações, o Shakhtar Donetsk estaria pedindo cerca de 4 milhões de euros, que está hoje na casa dos 20 milhões de reais para comprar esse jogador. O Vitão ele deu uma entrevista para a Rádio Guaíba, onde ele falou que se depender dele, ele quer ficar no Internacional, já avisou o seu empresário, já avisou o Shakhtar que ele quer ficar aqui no futebol brasileiro e quer ficar aqui no Internacional porque ele se adaptou muito bem.
Além disso, ele falou também, né, inclusive deu esse indicativo de informação, que ele sabe que, que o Shakhtar é um clube extremamente difícil de negociar. É um time que, sempre que acontece uma negociação, né, o Inter precisa ser muito incisivo para conseguir as negociações. Porque quando o Shakhtar, por exemplo, bota esse número na cabeça, por exemplo, 4 milhões de euros, o Shakhtar não abaixa sequer R$ 1. Né? Esse valor sempre tem que ser pago de maneira à vista. Né? Eles não gostam muito de parcelar esses valores. O Inter teve uma dificuldade, por exemplo, quando comprou o Alan Patrick, né, no começo dessa temporada, né, o Inter também teve que dar o valor do Alan Patrick de maneira à vista. Então é um clube que sempre faz jogo duro nas negociações, por isso que é uma negociação extremamente complicada, porque apesar de ser um jogador muito novo, de apenas 22 anos, que no futuro, se continuar jogando bem, o Inter pode daqui a pouco conseguir o dobro, o triplo sobre esse jogador. É uma negociação que o Inter vai precisar pagar à vista para conseguir fazer o Shakhtar liberar esse jogador, tá bom? E agora, passando para mais uma informação, eu quero te falar sobre o Leandro Damião, que deu uma entrevista muito interessante para o canal Vozes do Gigante aqui no YouTube. Inclusive, se tu não conferiu, vai lá conferir. E o Damião falou sobre várias coisas, entre elas, né, sobre o Internacional. Né, falou que, por exemplo, quer encerrar a carreira no Inter, é um jogador agora de 33 anos de idade, mas ele disse que não pensa se aposentar e falou que vive um momento físico dele muito interessante. Porém, ele diz que quando encerrar a carreira, ele quer encerrar a carreira no Internacional, nem que seja por um jogo, nem que seja só jogando no Campeonato Gaúcho, que nem precise fazer contrato com, por exemplo, foi o com o D'Alessandro nessa temporada. Mas ele quer encerrar a carreira no Inter. Ele falou que existe sim uma possibilidade de voltar para o Inter, né? Ele falou que sempre que chega uma proposta do Inter, sim uma proposta que balança. Então, se o Inter chegar nele em 2023, ele vai sim pensar sobre essa situação. Porém, o que me deu muito, e acho até o fator que faz ele não voltar para o Inter na próxima temporada, é que ele disse que a família dele está muito bem adaptada no Japão, que lá é muito seguro. Por exemplo, quando ele perde um jogo lá com o Kawasaki Frontale, ele consegue, por exemplo, sair no mesmo horário depois para jantar, sem ser cobrado. Esse fator de segurança, por exemplo, não tem roubo, não tem assalto, é muito seguro lá aquele país e a família está muito bem estabilizada por lá. É o que faz o Leandro Damião não querer sair de lá. Além disso, é um jogador que está ganhando lá mais de R$ 1 milhão por mês. Se viesse aqui para o Inter também teria que ter uma redução salarial. Então, por isso e por todos esses motivos que eu falei para você, nesse momento a chance do Damião voltar para o Inter em 2023 é muito pequena, né? Apesar do Inter disputar uma Libertadores, vai ter um campeonato muito interessante para disputar na próxima temporada. O Damião que não disputa Libertadores pelo Inter há muito tempo. Para quem não sabe, a última passagem do Damião pelo Inter foi em 2018, depois que voltou da Série B pelo Internacional e depois acabou terminando o contrato indo lá para o Japão. Ele vai agora se renovar novamente o contrato, vai para o seu 4º ano de Japão e está muito bem por lá. E é um jogador que acho muito provável que venha para o Inter, né? O Inter tem outros atacantes na mira, outros atacantes que eu venho trazendo, por exemplo, Rafael Navarro, o próprio Pedro Raul, que, por exemplo, são dois jogadores que vêm no alvo do Internacional para a próxima temporada. E o nome do Leandro Damião também é um nome que poderia pintar, porém é pouco provável nesse momento, em função de todos os motivos que eu te falei anteriormente, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado, deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Eu volto com novas informações junto ao Internacional. Valeu, falou e fui!